Olá e bem-vindos! Para muita gente, Fallout é aquela história clássica de sobrevivência, né? Fim do mundo, bombas nucleares e tal. Mas a verdade é bem mais sinistra. A série da Amazon abriu essa porta, mas o que está nos jogos revela que não é sobre sobreviver. É sobre uma conspiração gigantesca. Um apocalipse que, olha, talvez tenha sido planejado nos mínimos detalhes. E é exatamente essa a pergunta que muda o jogo todo. Porque, pensa bem, a imagem que vem na cabeça é o cogumelo atômico, a destruição total. Mas e se o verdadeiro desastre não foi a explosão? É uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo, porque sugere que o verdadeiro terror foi o que aconteceu nos bastidores, nos bunkers, muito antes de qualquer sirene tocar. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise de hoje. Cada Vault, cada mutante, tudo parece parte de um plano. Um projeto social numa escala que a gente mal consegue imaginar. E olha, é muito importante que quem está assistindo fique com a gente até o fim, porque a forma como a linha do tempo se encaixa muda completamente como a gente vê a série. Não é só sobre o que aconteceu, é sobre quem está tentando controlar o futuro. Ok, então vamos começar pelo mais óbvio. Aquilo que a série mostrou muito bem. Os Vaults. A propaganda era essa, né? Abrigos super tecnológicos da Vault-Tec, feitos para proteger uma galera escolhida a dedo e garantir o futuro. Uma espécie de Arca de Noé moderna, a última esperança da humanidade. A promessa de um porto seguro no meio do caos total. Exatamente. Só que aí é que está a primeira e talvez a maior mentira de todo o universo de Fallout. A verdade que os jogos mostram de um jeito brutal é que a maioria esmagadora desses Vaults não foi feita para salvar ninguém. Eram laboratórios. De centenas de vaults, só um punhado eram os cofres de controle, que funcionavam como prometido. O resto eram experimentos cruéis com cobaias humanas que não faziam a menor ideia do que estava rolando. Vamos pegar um exemplo para entender a dimensão da coisa. O Vault 11. Lá dentro, os moradores eram forçados a eleger uma pessoa todo ano para ser sacrificada. A desculpa era para manter os sistemas de suporte à vida funcionando. Mas o objetivo real era testar obediência cega e paranoia. Qual o limite das pessoas para sobreviver, mesmo que a ameaça seja uma mentira criada de propósito? E se isso não for bizarro o suficiente, tem o Vault 95. Ele foi lotado de pessoas em recuperação do vício em drogas. Durante 5 anos, tudo em paz, eles reconstruindo a vida, e aí o experimento começou. Um agente da Vault-Tec, que estava infiltrado, simplesmente abriu um compartimento secreto que liberou um monte de drogas no sistema de ventilação. O objetivo era só um: sentar e observar a recaída em massa. É uma crueldade que beira o inacreditável. E alguns eram só esquisitos mesmo. O Vault 69, imagina só, 1000 pessoas, mas só um homem. O objetivo aqui não era nem muito complexo. Era puramente observar o caos social e o que aconteceria. Eles projetaram esses lugares para dar errado, de formas muito específicas e terríveis, só para coletar dados. E aí fica a pergunta, né? Dados para quê? Exato. Isso leva a gente da pergunta o que eles fizeram para a pergunta que realmente importa. Por quê? Por que criar centenas de pequenos infernos personalizados? Não pode ser só por sadismo. A quantidade de dinheiro, de recursos, de planejamento, isso tudo aponta para um objetivo muito maior, uma meta final para todo esse sofrimento calculado. Então, qual era? As teorias dos fãs são muitas. Seria um preparo para colonizar outros planetas? Ou quem sabe criar uma nova raça de super-humanos com o DNA todo modificado? Uma coisa é certa, a Vault-Tec não estava só coletando dados, ela estava construindo as fundações para o mundo que viria depois. Um mundo deles. Se a gente olha para os tipos de experimentos, dá para começar a ligar os pontos. Eles queriam saber como fazer as pessoas obedecerem sem questionar, como controlar a mente de uma população inteira. E não só isso, eles estavam testando manipulação genética, resistência à radiação. O objetivo final era definir as regras da sobrevivência no novo mundo. Eles não queriam só passar pelo apocalipse, eles queriam ser os arquitetos do que viria depois. O que nos leva a uma conclusão que é meio inevitável. Os Deathclaws, os supermutantes, eles são a cara do perigo em Fallout, mas são só os sintomas da doença. O verdadeiro monstro nasceu em salas de reunião, com gente de terno e gravata. Foram as corporações que, nessa busca louca por controle, criaram o cenário para todo esse horror. Aliás, se essa ideia de que o verdadeiro vilão usa terno faz sentido, deixa um like aí, a gente quer saber quem concorda. E é aqui que a gente chega na teoria que amarra tudo, a teoria do reinício. E se o apocalipse não foi um acidente que eles tiveram que contornar? E se foi, na verdade, uma queima controlada? Uma oportunidade para a Vault-Tec e seus parceiros limparem o tabuleiro, zerar o jogo e reconstruir a sociedade do zero.
usando os dados dos seus experimentos para criar uma nova humanidade, sob o controle total deles. Agora, vamos falar de um negócio que confunde muita gente, principalmente quem chegou agora com a série: a linha do tempo. Porque tudo parece tão bagunçado. A gente tem tecnologia do futuro convivendo com a estética dos anos 50, eventos-chave como a queda de Sherry Sands têm datas que não batem. Muita gente acha que é erro de roteiro, mas e se essa confusão for de propósito? A linha do tempo é toda picotada. A gente tem o começo, a Grande Guerra, em 2077, e tem onde a série começa, em 2296. Mas o meio é um buraco negro. É um monte de dados corrompidos e informações que entram em conflito. E a nossa teoria é que essa bagunça não é um acidente, é uma arma. Porque num mundo sem história, quem escreve a primeira versão ganha guerra. A explicação oficial que a gente tem fala sobre o retrofuturismo, essa estética que ficou congelada no tempo. Mas os pontos mais importantes são os outros. A informação foi ativamente destruída, apagada. E nesse vácuo, cada facção, seja a Irmandade de Aço, a NCR, todo mundo, começou a reescrever o passado para justificar o seu próprio poder no presente. Eles criaram seus próprios mitos para se legitimar. E aqui está o pulo do gato dessa teoria. Essa confusão toda na linha do tempo não é um defeito na história. É a própria história. É isso, a Vault-Tec não planejou só o apocalipse. Eles planejaram a amnésia histórica que viria depois. Ao quebrar o passado, eles garantiram que ninguém conseguiria juntar as peças e descobrir o plano completo deles. O que nos traz para o futuro. A primeira temporada da série só deu uma arranhadinha na superfície dessa conspiração toda. Ela basicamente nos mostrou o tabuleiro. Mas a segunda temporada, essa tem a missão de desenterrar os segredos que ficaram escondidos debaixo desse tabuleiro por mais de 200 anos. As peças finalmente vão começar a se mover para valer. Então, o que dá pra gente esperar? Com certeza vamos ver mais desses vaults bizarros. Mas pra mim, as duas grandes perguntas que ficam são: quem realmente apertou o primeiro botão? A série já deu a entender que a Vault-Tec tem o dedo nisso. E finalmente, qual é o verdadeiro objetivo final da corporação? A série parece estar costurando todas as pontas soltas que os jogos deixaram pros fãs montarem por décadas. E isso muda completamente o tema central da franquia, não muda? Fallout deixa de ser só uma história sobre quem conseguiu sobreviver e vira uma pergunta muito mais sombria: quem decidiu quem ia viver? Não era sobre salvar os melhores da humanidade, mas sim sobre escolher as cobaias mais úteis para um futuro projetado por uma empresa. E é essa a ideia final que a gente quer deixar aqui. O dia em que as bombas caíram não foi o fim do mundo. Para Vault-Tec, foi o começo. Foi a página 1 de um livro totalmente novo. Um livro que eles mesmos iriam escrever com o sofrimento de milhões de pessoas. O que nos deixa com essa pergunta final. Afinal, quem é o verdadeiro vilão de Fallout? São os saqueadores, os mutantes, as facções que a gente vê brigando na superfície? Ou será que o vilão é o sistema? É a ideologia corporativa que enxerga a humanidade como um recurso a ser otimizado, mesmo que isso custe o mundo inteiro? A gente quer muito saber o que o pessoal acha nos comentários. E se essa análise mudou um pouco a forma de olhar para Fallout, se inscreve aí, porque tem muito mais segredo pra gente desenterrar.